Viajar para países ricos, com certeza, é o sonho de muitas pessoas que vivem em economias emergentes, como no caso do nosso vizinho Paraguai, um pequeno país que tem fortes semelhanças com o Brasil, como o idioma, que é muito parecido com o nosso, culinária, cultura e até a usina hidroelétrica de Itaipu, que além de ser a segunda maior usina hidroelétrica do mundo, é metade paraguaia e metade brasileira. O Paraguai também é famoso por ser uma rota para aqueles que gostam de comprar produtos baratos e sem nota fiscal. Mas, recentemente, o Paraguai está sendo conhecido por ser um destino ou rota de fuga de muitas pessoas que vêm da Europa, principalmente alemães. Mas por que isso está acontecendo na Europa? Por que alemães estão fugindo para o Paraguai? O que é a nova ditadura na Alemanha e como isso pode afetar o país? Existem benefícios com a chegada de tantos alemães? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Pessoal, gostaria de avisá-los que eu tenho outro canal onde eu posto vídeos com mais frequência. Eu acabei de postar um vídeo lá explicando por que eu, sendo um nômade digital, resolvi sair da Europa para ficar um tempo em Gramado, aqui no Rio Grande do Sul. Enfim, porque o visto americano foi o mais fácil que eu já consegui, porque uma estoniana prefere morar no Brasil. Veja esses e outros vídeos visitando o meu outro canal. Como muitos já sabem, a Alemanha passou por 2 guerras mundiais, foi dividida ao meio e viveu duras épocas. Mas, apesar das idas e vindas, foi reunificada e se tornou a maior potência da Europa e a 4ª maior economia do mundo. Além disso, o país também é conhecido por ser o berço de grandes nomes como Bach, Beethoven, Goethe, Kant, Nietzsche. Da Alemanha também saíram invenções como a lâmpada e o carro motorizado, a gasolina, e de fato podemos dizer que por décadas a Alemanha é, ou melhor, foi um exemplo de país que deu certo. Mas nos últimos anos o país tem se tornado palco de uma crise sem precedentes. Muitas áreas da Alemanha já não são mais seguras como antes, principalmente para mulheres. Protestos violentos acontecem com frequência, impostos continuam aumentando enquanto a liberdade e qualidade de vida e a segurança também vão diminuindo. E o governo, que sempre recebeu elogios, agora parece perseguir e governar sua população com mão de ferro. Não estou falando da Alemanha dos anos 30. Infelizmente, o YouTube não permite que eu jogue a real com vocês e fale o que realmente está acontecendo na Alemanha. Então, enquanto Elon Musk não comprar o YouTube também, eu precisarei ser paciente com a censura e com as falsas acusações de adjetivos feios que rimam com taxista. Enfim, precisamos voltar um pouco no tempo para entender o que está acontecendo na Alemanha. Podemos dizer que tudo ou boa parte dos problemas começaram em 2010, com a guerra na Síria. Por conta disso, muitos refugiados fugiram, com medo dos horrores da guerra. Mas boa parte dos países europeus se negaram a aceitar o grande contingente de refugiados, e até impuseram barreiras e dificuldades. Mas a Alemanha seguiu pela contramão e foi um dos primeiros países a abrir exceções para refugiados. E acredite, as exceções germânicas eram bem mais amigáveis e amplas do que a de outros países da União Europeia. Em 2015, houve uma grande onda de refugiados em direção à Alemanha. Países árabes, de cultura similar, não quiseram aceitar tais refugiados, e os mesmos também não tiveram interesse em se assentar em países menos economicamente atraentes pelo caminho. O jeito então foi embarcar numa longa e perigosa jornada até a Alemanha. Jornada essa que seria completada majoritariamente por homens jovens. Sim, desses mais de 1,2 milhão de refugiados que a Alemanha aceitou, a maioria esmagadora era de homens jovens, e não de mulheres e famílias, como é o caso da Ucrânia atualmente, onde homens foram obrigados a ficar e lutar. Sim, muitos desses eram de fato pessoas fugindo de zonas de guerra, mas houve também migrantes econômicos pegando carona nessa crise. Apesar de haver pessoas pacíficas nesse meio, que apenas queriam viver em paz na Alemanha, havia também um número enorme de homens de culturas com atitudes problemáticas em relação a mulheres. E o que acontece quando você importa centenas de milhares de homens, e eu repito, homens, que acreditam que têm direito sexual a qualquer mulher que esteja descoberta? Pois é, não é preciso ter um PhD em sociologia para saber que essa forma de enriquecimento cultural não vai dar muito certo.
E como eu disse, e repito, há sim homens pacíficos nesse meio, mas é inegável que houve um aumento considerável de violência e de crimes sexuais na Alemanha. A Suécia já havia feito tal experimento e os resultados foram os mesmos. Eu já falei dessa questão no vídeo sobre a Suécia, o qual o YouTube restringiu o alcance, alegando que o vídeo é ofensivo a um certo grupo de pessoas. Horas, só se for o grupo que pratica violência e crimes sexuais na Suécia. Ok, YouTube, ao falar dos problemas na Alemanha, eu vou tentar não ofender os predadores sexuais e seus defensores. Defensores esses que estão aqui nos comentários, me chamando de adjetivos feios que rimam com taxista. Pois é, a polêmica continua, mas muitos diriam que a Alemanha criou tais incentivos porque precisa de mão de obra barata. Eu vou fazer um vídeo lá no meu outro canal, que eu mencionei anteriormente, falando mais a fundo desse mito. Mas, em resumo, o fato é que, sim, a Alemanha precisa de mão de obra qualificada e não qualificada. Sendo um país rico, a Alemanha poderia resolver esse problema num piscar de olhos, atraindo pessoas de países pobres e próximos como Albânia e Bósnia. Países esses com uma enorme quantidade de muçulmanos europeus que adorariam trabalhar na Alemanha, mas não podem devido a barreiras da própria União Europeia. A Alemanha poderia também atrair imigração do México, do Haiti e até do Brasil. Enfim, nesses países pobres e emergentes, há milhões de homens e mulheres também, olha que interessante, que estariam mais que dispostos a migrar para a Alemanha, permanentemente ou temporariamente, resolvendo o problema da falta de mão de obra. Esses são imigrantes de culturas similares, que certamente não causariam os problemas que a Alemanha está enfrentando. Porém, como sabemos, a Alemanha mais uma vez tentou resolver um problema, criando outro problema ainda maior. Tão logo, os alemães se viram divididos sobre aceitar esse contingente de refugiados, homens, que aumentava a cada ano. Ambos os lados do argumento protestaram. Alguns protestaram por causa do preconceito com refugiados, enquanto outros protestaram por causa do aumento de crimes cometido por refugiados, homens, como furtos, assaltos, invasão de casas, agressões físicas e, claro, predação e crimes sexuais contra mulheres. Apesar do enorme e desonesto esforço da mídia centralizada, de esquerda, de minimizar ou simplesmente não reportar tais crimes, é inegável o quanto a Alemanha se tornou um lugar mais inseguro para mulheres, gays e judeus. Sim, esse grupo não gosta de judeus também, mas não, pessoal. Dessa vez é outro grupo que está tocando terror na Alemanha. E sim, há também grupos de extrema-direita incitando ódio contra imigrantes. E assim como a extrema-esquerda, que os alimenta, esses militantes não são tão bons em fazer distinções. Enquanto um lado acha que todo refugiado é bonzinho, o outro acha que todo refugiado é malvado. Pois é, as burradas de um extremo do espectro político acabam alimentando a fúria do outro extremo. O clima de insegurança tomou as ruas e muitos protestos violentos a favor e contra os refugiados começaram a acontecer, dividindo novamente o país que já foi bem dividido no passado. Mas outro problema surgiu na Alemanha, aumentando ainda mais a tensão na população que já estava dividida, e isso foi a pandemia. Ou, para ser mais exato, as restrições da pandemia, como lockdown, uso de máscaras, vacinas e outras medidas. O governo alemão não perdeu tempo e adotou duras regras contra os não vacinados, como proibição de entrar em certos lugares, redução do contato com pessoas não vacinadas e muitas outras regras. Para muitos alemães era como se o governo semeasse uma cultura de separação entre vacinados e não vacinados. E como se não bastasse os protestos violentos que eu já mencionei, houve também mais protestos violentos. E agora o debate era amplo. Altos impostos, refugiados, vacinas, criminalidade e outros problemas. Se os alemães queriam motivos para brigar, agora eles tinham de sobra. E sem contar os outros problemas que já faziam parte do país. Essa insatisfação popular ganhava força em ambos os lados. E mais pessoas começaram a ficar insatisfeitas com a perseguição do governo, com a insegurança, com os negócios fechados, com os altos impostos e com as restrições cada vez mais duras. E até mesmo o clima frio do país foi acusado de estragar a festa. Muitos desses alemães arrumaram as malas e começaram a fugir.
No começo, era apenas pequenos grupos, mas o número começou a crescer e milhares de alemães estavam indo embora. Mas para onde que os alemães fugiriam? A resposta mais simples seria países vizinhos, não é mesmo? Ora, se uma mulher alemã não se sente mais segura na Alemanha, e vocês sabem por quê, basta ir para a Polônia ao lado e pronto, lá não tem essa forma de enriquecimento cultural. Ok, mas ainda tem o frio e os tentáculos da União Europeia. Bem, a Montenegro, mais ao sul, é bem menos frio no inverno, a moeda é o euro, o custo de vida é menor e o país não faz parte da União Europeia ainda e também não usou uma crise sanitária como pretexto para transformar o país numa ditadura. E ao lado de Montenegro há também a Bósnia, Albânia e Croácia, lugares que não têm esses problemas que assolam a Alemanha. E desde que um alemão migrando para lá não dependa do salário local, ele, ou principalmente ela, vai ter uma vida com muito mais liberdade. E nota, a Albânia e a Bósnia têm uma população considerável de muçulmanos. Mas lá, os homens não se comportam como os refugiados que a Alemanha recebeu, que são de culturas bem diferentes. Enfim, eu passei por esses países recentemente e fiz vídeos sobre todos eles aqui no canal. Pois é, além desses países, há opções fora da Europa, como o próprio Brasil. Desde que o alemão não dependa do salário brasileiro, há ótimos lugares por aqui. Quer falar alemão e participar da Oktoberfest? Há muitos lugares no sul do Brasil. Quer calor e praia o ano inteiro, mas sem abrir mão da segurança? Então tem João Pessoa. Enquanto a Alemanha cria lágrimas, o Brasil poderia vender lenços, criando incentivos para a imigração de pessoas que vão beneficiar o Brasil de alguma forma. Mas esqueça Montenegro, Polônia, Bósnia ou até o Brasil. Os alemães resolveram fugir para nosso vizinho, o Paraguai. Junto a alguns russos e austríacos que também não estavam muito contentes com seus países. Mas a pergunta de $1 milhão é, por que o Paraguai e não os países mais óbvios que eu mencionei? Bem, podemos dizer que os alemães escolheram o Paraguai porque dentro do Paraguai existe uma pequena Alemanha. Esse lugar é chamado de Colônias Unidas, ou as Colônias Alemãs. Nessa região, os alemães falam alemão, comem comida alemã e mantêm a cultura alemã. Bem, agora eu sei porque um amigo meu da 25 de março me disse que podemos achar tudo no Paraguai e sem nota fiscal. Mas, brincadeiras à parte, vamos dar mais uma rápida volta no tempo para entender por que existem colônias alemãs no Paraguai. Tudo começou no início do século XX, quando grupos de alemães começaram a chegar no Paraguai. Esses alemães construíram assentamentos que mais tarde se tornaram as Colônias Unidas, ou colônias alemãs, formadas por Hohenau, Bela Vista e Obrigado. Muitos alemães vieram para essas colônias na Segunda Guerra Mundial para fugirem dos nazistas. E mais tarde, até os nazistas vieram para as Colônias Unidas para fugirem dos aliados e do julgamento pelos seus crimes de guerra. Atualmente, estima-se que mais de 45 mil pessoas vivam nessas colônias, e o número de alemães chegando não para de crescer. E assim como no Brasil, o povo paraguaio sempre foi bem receptivo com imigrantes. Mas, recentemente, a população paraguaia parece estar meio dividida sobre aceitar os novos visitantes. Mas não tão dividida quanto os alemães na Alemanha. Ainda assim, o clima na região das colônias é considerado pacífico. E até é possível ver placas de bem-vindo ou sinta-se em casa em alemão em algumas regiões. O governo até tentou limitar a entrada de alemães, mas assim como o Brasil, o Paraguai enfrenta problemas para fiscalizar as fronteiras e muitos vão chegando para ficarem meses, porém acabam gostando da região, principalmente por causa do clima e de seus compatriotas, e decidem ficar de vez no Paraguai. Alguns até entram e permanecem ilegalmente. Sim, imigrantes alemães ilegais no Paraguai. Se você achou que já viu de tudo, você precisa assistir mais vídeos aqui nesse canal. Economicamente, o Paraguai já começou a se beneficiar com a entrada de alemães, principalmente no ramo imobiliário, com a venda de terras e propriedades. Além disso, novos negócios estão sendo abertos e os alemães também têm grande interesse por áreas como tecnologia e construção civil. E aos poucos vão deixando suas marcas no país, principalmente por causa das construções de grandes prédios e casas que começaram a aparecer em lugares que antes eram apenas campos vazios. No entanto, existe o outro lado da moeda. Muitos dos novos visitantes não estão vacinados,
e os governos locais ainda não têm um planejamento para lidar com os novos moradores. Como eu disse num vídeo anterior, eu me vacinei, mas respeito a decisão de quem não quer fazer o mesmo. Não parece haver muito sentido em querer proteger os protegidos dos não protegidos, forçando os não protegidos a usar a proteção que não protegeu os protegidos. Não faz sentido de uma perspectiva sanitária, mas quem disse que isso foi apenas uma crise sanitária? Pois é por falas assim que meus vídeos perdem o alcance. Criticar tais medidas ou decidir não segui-las pode ser o fim de sua carreira na Alemanha. Além desse tabu, há também o tabu de criticar as desastrosas políticas de imigração do país. Bem, eu mesmo falando do assunto já serei falsamente acusado de adjetivos horríveis que nunca se aplicaram a mim. Isso porque eu sou um latino brasileiro fazendo um vídeo em português. Para um alemão da mídia tradicional ou descentralizada, falar sobre esse enorme elefante branco é algo muito perigoso. Cancelamento, sanções financeiras, processos legais, prisão, ser falsamente taxado de nazista, censura e até agressão física são alguns dos empecilhos que fazem alemães racionais pensarem 10 vezes antes de expressar o óbvio. Veja bem, não estou dizendo que a Alemanha virou um inferno completo. Apesar dos problemas, é vida que segue na maior potência econômica da Europa. A Alemanha já viu dias muito piores, mas é inegável que há poucas décadas a Alemanha também já viu dias muito melhores. A Alemanha não é mais aquele belo país livre e pacífico, recém-unificado que deixou para trás o passado sombrio do fascismo e do comunismo em uma de suas metades. A Alemanha agora é um país em decadência, num perigoso processo de perda de liberdades individuais. E, infelizmente, isso não é nenhuma novidade na história do país. Pois é, pessoal, num vídeo polêmico como esse, que certamente será desmonetizado e restringido, como tantos outros, eu não vou encerrar falando apenas sobre como trabalhar pela internet te permite fazer viagens de lazer. Viajar é maravilhoso e eu mesmo já passei por dezenas de países como nômade digital. No entanto, a liberdade geográfica vai muito além de apenas viagens de lazer. Se você desenvolve habilidades que te possibilitam construir múltiplas fontes de renda online, você fica muito mais protegido das burradas do Estado. Liberdade geográfica te liberta dos problemas do Brasil e também dos problemas que estão se tornando cada vez mais comuns em países ricos como a Alemanha. Isso é, falta de liberdade, excesso de impostos, decadência, criminalidade e clima frio. Como vai estar o Brasil e a nossa moeda após as eleições de 2022? Você vai esperar para ver ou vai começar a construir sua liberdade geográfica agora? Acesse profissãonomade.com.br e venha trabalhar com mais liberdade. É papo sério ou seu dinheiro de volta. E aqui estão 2 vídeos relacionados. Um vídeo sobre a Bósnia, o país com 3 presidentes. Ou esse vídeo aqui sobre a Suécia, aquele que foi desmonetizado e restringido por ser ofensivo a predadores sexuais. Enfim, até o próximo vídeo.